Boa tarde, pessoal. Estamos aqui de volta com o pessoal para fazer mais um podcast cotidiano legal. Venturinho está aqui de novo, Samara, Augusto. E como a gente prometeu no episódio anterior, a gente agora vai falar sobre a pandemia e como a pandemia impactou, né, nos negócios, o que a gente vê o que a gente pode fazer de previsão para o ambiente do empreendedorismo. Agora que a gente, graças a Deus, está saindo à frente aí dessa pandemia, estamos cada vez mais próximos do fim dela. Então, assim, bem-vindos mais uma vez. Valeu, e eu vou começar introduzindo aqui uma coisa que eu discuti muito com algumas pessoas na pandemia, que foi se ela adiantou um processo e se esse processo seria irreversível, que é o do home office. No começo, todo mundo trabalhando de casa, como você falou no episódio anterior, teve que se adaptar para dar aula, advocacia, restaurante fazendo delivery, servidor público em casa. E aí a gente falou, eu acho que a pandemia só acelerou uma coisa que já era natural. E agora eu já vejo discussões das empresas, as big techs e todas falando assim, opa, pera lá, ficar em casa só não dá certo. A gente não rendeu como deveria. A gente pode, então, adotar um modelo híbrido, né, colaboradores. Vamos assim. Então, no meu ramo, que é onde eu atuo mais, que é o direito do trabalho, eu percebi que muitas empresas estão chamando os colaboradores, não para o mesmo ambiente que tinham antes. Os coworks agora funcionam de uma maneira onde a empresa está lá alugando espaço e ela faz rodízio de equipes, né? Muito poucos estão voltando realmente integral ao escritório. Mas tem esse rodízio, pelo menos isso aí eu vejo, a grande maioria está fazendo um rodízio de equipe. Então, assim, isso influencia nas relações humanas, nas relações do cotidiano, nas relações de emprego. Recentemente, é uma coisa muito nova, o teletrabalho foi novamente reformado na CLT para realmente ampliar a atuação da lei na regulamentação do teletrabalho. Tinham ficado algumas lacunas, eu acho que outras ainda existem que eles não perceberam. Não me ouvem, né? Não querem me ouvir, não querem me contratar, né? Para eu dar uma consultoria lá para explicar como esse home office poderia ser melhor regulamentado. Você percebe, Venturinho, que as coisas mudaram ou que vão voltar? Eu não aceito aquele termo, o novo normal. Não aceito isso, cara. Normal é viver. Normal é isso aqui, a gente tá entre amigos, tomando uma cerveja, tá mais gelada nesse episódio do que no anterior. Tá bem mais gelada nesse episódio. Então, assim, isso é viver, gente. Tu ficar atrás de um computador em casa sem ter contato, sem um cafezinho, no final tem cafezinho, hein? Sabe? O que você vê disso aí, cara? Cara, eu sou um crítico bastante severo da pandemia e da forma como foi tratada. Mas é um assunto que a gente tem que abordar com muitas ressalvas, com muito tato, para tratar cada coisa no seu lugar. Mas falando sobre essa realidade do teletrabalho, eu acho que ela veio acelerar um processo que era realmente vamos dizer, que era uma consequência natural. A tecnologia está aí para né? isso, exatamente, o teletrabalho, o home office de uma forma geral. Antes de me tornar servidor público, eu fui da iniciativa privada por 16 anos e boa parte dela eu fiz em home office. Então, assim, isso não é uma novidade, mas pelo menos dentro do serviço público isso foi acelerado de uma forma bastante importante. Trouxe as partes boas da coisa, você diminui o trânsito na rua, porque você diminui o número de pessoas. Eu lembro que eu saía às vezes para vir aqui pro escritório, só eu. Triste. Dava tristeza ver, parecia uma cidade fantasma. Pronto, triste. Exatamente. E a garagem? Nossa Senhora. Impactou no trânsito, na qualidade de vida de uma forma muito boa para várias pessoas estarem mais perto das suas famílias e tal, para outras não. Né? As pessoas, é uma realidade confusa de dizer, mas as pessoas não sabem conviver em família. Já vi relatos de pais que ficaram malucos estando convivendo com os filhos 8 horas por dia. Casais exatamente, que piraram. Cresceu o número de divórcios. Cresceu. Brasília já é considerada a capital do divórcio, né? Mas assim, a pandemia em geral trouxe modificações muito importantes
E muito boas para quem soube aproveitar, por exemplo, não precisar ir de carro todo dia para o trabalho, né, podendo ficar em teletrabalho. O fluxo de carro nas cidades trouxe um aumento imobiliário em algumas situações, por exemplo, as casas foram mais procuradas, e Águas Claras teve um fenômeno interessante que os apartamentos lá passaram a ficar mais caros, porque como as pessoas não precisam mais descer para o plano de carro, então elas podem ficar lá. E Águas Claras é uma cidade autossuficiente praticamente. E o comércio explodiu. E o comércio explodiu, você tem hospitais, você tem tudo, escolas e tal. Lotes ali no Parkway, que é uma... Né, para quem nos ouve à distância de outros estados, que esse podcast há de chegar a uma audiência extraordinária. Tá chegando no Acre, meu amigo. Olha aí, você já chegou no Acre, meu amigo. Há de chegar uma audiência... sonhemos com a audiência do Flow, dos 1 milhão de views. Né, 1 milhão e 700 mil views. Views aí do Flow, do último podcast. Mas, enfim, o Parkway é um bairro considerado nobre aqui em Brasília, que tem é um bairro de casas com terrenos um pouco maiores, 2.500 metros. E na pandemia, os terrenos ali passaram a valer ali perto de Águas Claras, porque Águas Claras é uma cidade já bastante autossuficiente. Consolidada já aqui. O terreno, 2.500 metros, R$1,5 milhão de reais. Só o terreno, o chão, a terra, o espaço. E aí... Tem até aquela piada do BBB, o cara ganhou o BBB, R$1,5 milhão de reais, e falou assim, o que você vai fazer? O cara era de Brasília, né? O cara falou, o que você vai fazer com o dinheiro? Eu sou de Brasília, eu vou comprar um apartamento lá. E o resto? Não, o resto eu financio. Imóvel aqui é caro, então, né? Eu acho que as mudanças da pandemia vieram para quem soube aproveitar, mas ela teve impactos severos também em várias outros setores da economia, do trabalho, das famílias, mas no geral, falando do teletrabalho, eu acho que foi excepcionalmente bom. Bacana. Mas eu tenho uma observação sobre essa questão do teletrabalho. Manda. Eu acho que obrigou, hoje, né, a situação que estamos passando agora, o empregador ele tem que entender o perfil do empregado dele. Porque realmente, o ponto que você colocou, para muitas pessoas, efetivamente, é muito crucial o contato social. Eu sou desse grupo. Para mim, se você me colocar em casa para trabalhar, num escritório, eu não consigo. Eu prefiro sair de casa, pegar meu carro, vir aqui para o escritório, de ter a logística, de estar entrando no escritório, sentar na minha mesa, de repente ligar, ver um outro sócio entrando ali. Isso, para mim, é o que faz o ato do trabalho. Então, assim, se eu fosse funcionário de alguém, seria para mim muito importante que esse empregador tivesse essa visão, falasse assim, olha, o funcionário X, ele precisa ter a oportunidade de vir para a empresa. Porque para ele é importante, ele rende aqui. E por outro lado, vai ter o funcionário que ele vai ter sim a proposta de render num ambiente privado. Então assim, a empresa ela vai ter que... Por isso que eu falo que hoje a realidade, o Covid veio para trazer eu acho que essa agilidade no processo do teletrabalho, mas hoje realmente as empresas têm que ter esse senso, né? De falar o seguinte, eu consigo oferecer os dois cenários? O Augusto rende bem aqui, trabalhando aqui, ou rende bem de casa? Isso é importante. Em casa ele é até mais barato. Vou deixar ele em casa. Mas olha, ele gosta de vir. Vou pagar essa diferença para ele vir trabalhar, vou ter o espaço para ele, porque ele precisa desse convívio social. Tem gente que funciona bem melhor assim no convívio social. A gente fala em empresa humana. Né? Tanto que a gente quer humanizar a empresa. É ter esse tipo de olhar, do mesmo jeito que você está colocando aí. Então, eu conheço gente que está até hoje no computador em casa. E não quer sair para nada, tá ótimo. E tá resolvendo. Porque é o perfil. Sim. Eu sou o cara do cafezinho. Eu tenho café aqui no escritório, mas de vez em quando eu vou ali no café, tomar o café no prédio. Porque eu gosto de ver gente, eu gosto de interagir. Né? Então, assim, você vê que o lado humano, Samara, você acha que você, professora, advogada, empreendedora, você disse que se preocupou com seus colaboradores. Então, você é uma pessoa que tem uma visão humana da coisa. Como que você acha que esse processo vai se encaminhar daqui para frente? Assim, o que você vê? O que você tem de expectativa? Então, Mário, eu vejo que é perfil. Assim, eu sou do time aqui do Augusto. Eu sou uma pessoa extremamente sociável. Então, estar de frente ao computador, porque eu também faço esse trabalho técnico, ele oscila muito na minha percepção, porque há dias que eu rendo e eu estou numa mesa de homens. Eu sou mulher. Aí eu cozinho, sabe? E lá em casa meu marido
não sabe cozinhar zero à esquerda. Ele sabe fazer crepioca que eu ensinei, sabe? Frita Mas o ovo assim, como ninguém. claro, se porque, Ovo gourmet. Que a minha prima, ela fala um termo muito engraçado e eu adotei pra mim. Ela diz assim, é muito difícil ser a mulher premium, porque essa minha prima é militar e tudo mais, mas é mãe, cozinha e não sei o quê. E assim, cara, eu, quando estou dentro de casa, eu tenho que trabalhar na frente do computador, eu tenho que ir pra cozinha, sabe? Aí eu passo pelo guarda-roupa, passo pela roupa, dobro a roupa. Então, é uma loucura, gente. Olha, eu falo de mim. Ser mulher, sabe, dentro do home office, não é fácil. E é porque eu não tenho menino, não tenho criança. Porque se eu tiver, eu digo, não dou conta. Eu falo, não dou conta. Porque se eu tivesse ainda criança, meu marido já é minha criança, é meu marido. É o menino grande dentro de casa, que quer chegar e aí, né, quer ter alguma coisa lá para comer. Mas assim, ele não chateia. Mas só que eu me sinto na obrigação, como mulher, de tentar organizar as coisas, porque é uma coisa minha. Não é que eu olha tenha que legal, essa... olha que legal, ela tá assumindo, é uma coisa minha, porque É uma coisa minha. na minha casa, onde eu sou o vice-presidente, eu sou o vice-presidente em casa, porque a presidente é a mulher, né? Na pandemia foi terrível, porque quando nos primeiros dias a gente realmente não sabia o que estava acontecendo, era 15 dias para adaptar, né? Então, enfim. Aí eu fiquei em casa, o escritório ninguém estava vindo, a gente estava nesse mesmo prédio, numa sala muito maior ali. E aí eu ficava em casa, turbilhão, porque as empresas fechando, e eu advogado de empresa, advogado trabalhista, o que eu vou fazer com o meu empregado? Até sair aquelas MPs, depois que saíram até interpretar, fazer aqueles contratos de suspensão, de redução de hora, de não sei o quê. E eu trabalhando, fazendo live para explicar o que estava acontecendo, porque eu sempre tive esse perfil. E aí tá lá minha mulher. Mas você tem que me ajudar a tal coisa. Você tem que fazer tal coisa. Me ajuda não sei o quê. Conserta tal coisa, não sei o quê. Aí eu falei, não dá. Se eu ficar aqui, eu não vou render, porque eu vou ter que tomar conta da casa. Então, eu vinha sozinho pro escritório. Era uma depressão também. O caminho era depressivo. A gente não via carro na rua. Chegava num prédio desse tamanho aqui, tudo vazio. Tudo vazio. Eu trazia comida de casa, não tinha para onde ir porque estava tudo fechado. Então, assim, me deu um desânimo. Mas, ficar em casa, primeiro, com meu vizinho, eu morava no apartamento ainda, no começo da pandemia, o vizinho botou o apartamento dele abaixo, deixou 3 paredes, o resto ele quebrou tudo e fez obra. Então era poc, o dia inteiro. Eu falei, não dá. Aí vinha pra cá, não tinha a galera do cafezinho, a galera do prédio circulando. Mas eu sou desse. É essa coisa, e aí eu estive agora no Acre, já tinha 1 ano que eu não ia, e já tem 2 anos que eu tô mais em frente ao computador, mas assim, eu tô num serviço híbrido aqui também, em Brasília, só que eu me vi agora, fiquei 3 semanas no Acre e no trabalho e tudo era presencial, era até estranho, né? Presencial, sem máscara. Então eu pude rever clientes, atender novos clientes e aí sentar numa mesa com um cliente, pegar na mão, oferecer um café, aquilo tudo eu vi como faz parte de mim, sabe? De ver, de olhar no olho, de ensinar o meu cliente a mexer no aplicativo, sabe? Então, isso pra mim, eu vi que, funciona melhor assim. Rendo melhor assim, sabe? Produzo melhor nesse formato. Não é no híbrido. E assim, é isso daí. Eu dentro de casa é uma loucura. Apesar de que ir chega à noite, eu tô exausta. Tudo bem, mas faz parte. Mas é uma sensação de dever cumprido? É uma sensação, mas eu te falo que ao mesmo tempo que você tá fazendo o serviço em casa, você tá rendendo, mas você também acaba que você faz muito mais, porque você mistura casa com ambiente de trabalho. Isso. E essa mistura, ela não parece não ser boa para mentalmente. É o não risco, é legal, isso cara. é o risco do teletrabalho, tá? Isso é o legal, risco. essa Você mistura. misturar casa com o trabalho. É o seguinte, a legislação, inclusive, coloca o empregador como responsável por essa fiscalização mesmo à distância. Do seguinte, momento de trabalho é momento de trabalho, vamos evitar acidentes do trabalho. Então é o seguinte, tá trabalhando, não tá cozinhando, não tá passando, não tá arrumando nada. É estação de trabalho. Porque senão você vai se embananar, não vai fazer nenhum nem outro bem feito e ainda vai colocar em risco a sua casa, que é o seu maior patrimônio, né? Onde você vive, onde... Então, é isso aí, Samara. A lei tá atenta a isso, sabe? Eu acho que em algum momento o legislador
teve essa sensibilidade. Mas aí que tá, você que trabalha com as empresas. Aí, será que a empresa, ela vai ter uma câmera para filmar esse trabalhador lá? Porque, assim, o que eu vejo que na prática, as pessoas, dificilmente, elas não ficam confundindo. A não ser que seja um cara que mora isolado. Mas, assim, todos os meus colegas, todo mundo que está no home office, ele tá no home office, chega a criança lá, pai, não sei o que. Outro dia teve gente, outro dia repercutiu muito uma vídeo coisa. bom, né? Tem muito vídeo bom, gente. Na internet tem muito meme, tem muito meme aí. Né? Boas audiências sendo feitas nesse... E outra assim, ó, eu tô terminando um doutorado online. Jesus, essa mulher não para. O meu doutorado... Só que eu cheguei aqui, era esposa, dona de casa, professora, advogada, empreendedora, agora doutoranda. E faltou colunista de jornal. Colunista de jornal. Agora tu tira a professora que eu, de fato, eu tô ausente da sala de aula para estudar. Por enquanto. Eu sou estudante, de novo, então eu não quero sala de aula por enquanto. E aí, lá na sala de aula, a gente vê a galera... Outro dia apareceu um amigo meu e eu digo, gente, só não virou meme porque a minha sala, assim, é muito fechada. Mas, o que aconteceu? Ele foi nadar. Então, foi a primeira pessoa que eu vi na câmera e sem querer ele ligou a câmera, apareceu na aula... E ele estava na piscina de touquinha, de óculos de natação. Meu Deus do céu. Aí um colega nosso printou, sabe? Jogou no grupo. Pronto, virou meme. Gente, viralizou no grupo, né, no grupo da faculdade. Mas assim, ele não esperava que ele cairia na câmera ali dentro da piscina, na natação. Então foi a primeira pessoa que eu vi, de fato, praticando natação durante uma aula de doutorado. Durante a aula de doutorado. Aí acontecem essas, né? Será que ele é doutor em borboleta ou crawl? Será que ele tá fazendo bem o quê, né? Será que ele tá fazendo bem o quê? Não, isso acontece. Lá em casa, com frequência, eu tô trabalhando ou fazendo alguma coisa, estudando alguma coisa relacionada às áreas que eu atuo. E aí vem um ou outro filho, papai isso, papai aquilo. E eu gosto de parar o que eu tô, assim, não gosto de parar, mas gosto de dar atenção para a criança para entender qual é a necessidade dela, para não ficar aquele tá, né? Aquelas respostas vazias, né? E só que isso realmente consome um tempo precioso, você se distrai, você se desfoca do que você está fazendo para dar atenção à criança, que é legítimo, que ela precisa realmente de uma atenção daquele ponto, sim. Por mais infantil que possa parecer, por mais ela está construindo sentido, as memórias dela, ela está né? construindo exatamente as memórias, ela está construindo os laços, ela está construindo aquilo, para ela é importante, né? Então eu não posso simplesmente falar assim, agora não. Claro que é óbvio que em determinados momentos a gente vai falar, agora estou trabalhando, agora é o meu tempo, meu momento de trabalhar. E aí você faz as ponderações e os consertos necessários ali, as concordâncias. Mas a partir daí, cara, você não consegue controlar a vontade da criança em te interromper. Né? Isso é muito frequente. E aí isso, obviamente, você está no meio de um processo, analisando alguma coisa assim, de uma análise processual de um tema importante, e a criança vem e começa a te chamar uma atenção que você tem que parar, ou alguém vai te perguntar se a carne está no ponto... A gente já viu meme aqui de ministro ser interrompido por neto, cachorro. Caiu a biblioteca que ele tinha atrás dele, era ou um banner. Ou ele está de terno e gravata, mas de bermuda. Eu já fiz audiência assim, tá? Eu tenho foto. De bermuda. Já vimos criança interrompendo mãe no momento de sustentação oral, é um meme jurídico também. Né? Em alguns momentos o tribunal foi muito sensível, outros nem tanto. Sim. E aí, tribunal é feito de pessoas e acho que a gente precisa da sensibilidade nas cortes nacionais. Sem dúvida. Para esse tipo de coisa. Já vi advogado perder as estribeiras, bater boca com um desembargador e xingar e não sei o quê. Esse caso é clássico aí agora. Eu vi desembargador dando um pito, passando um pito num advogado porque ele não estava de gravata, de terno, não sei como é que é. Onde está a liturgia? Já vi advogado trabalhista na rede, né? Fazendo audiência. Da Bahia. Esse viralizou também. Ele estava na Bahia, você lembra? Eu lembro. Ele numa rede fazendo a excelência. Uma observação dessa questão do home office, que eu acho que tem uma forma muito fácil de simplificar. É produtividade. Sim. Colocou esse requisito básico. Você, de repente, pode ser hiperprodutivo trabalhando de casa. Sim. E, de repente, eu posso não ser. A Samara pode ser boa em trabalhar do escritório. Cara, você adotou esse critério. Na advocacia, por exemplo, para advogados contratados, você entregou uma pancada de prazo para o cara. Sim. É o seguinte, meu amigo, só precisa que você me entregue os prazos cumpridos.
Como você vai Com fazer? Acabou. antecedência. Concordo Acabou. com fazer da você, rede. porque Se isso... você vai fazer sábado, domingo, Se viajando... Mas sabe fazer qual é de o problema? cirola, da rede. Mas sabe qual é o Da onde você problema? vai fazer? A lei não analisa a gestão. Então, aí... Então isso é gestão. Ótimo. Eu contratei o Augusto, ele é bom pra caramba de fazer prazo, ele me entrega 5 peças processuais no dia. A hora que ele faz não me interessa, ele cumpriu o prazo processual daquelas peças. Show. Mas se o Augusto estiver fazendo isso em hora extra, é um problema pro empregador. Entendeu? Então, a lei não analisa esse tipo de perfil. O ideal seria que tivesse uma liberalidade, alguma coisa na lei, um gatilho que permitisse Ou esse exceções. essas exceções, né? Hoje, a Mas lei do trabalho... A reforma trabalhista não permite essa flexibilização Então, do horário para é você isso que eu ia falar. pactuar as entregas com o empregador, Então, com o entregador. hoje, empregador. conta para a jornada o momento de efetivo trabalho. O que era o efetivo? Porque antigamente, quando você chegava na empresa, já estava contando ali as tuas horas. Com a reforma trabalhista, não. Conta a partir do momento que você está efetivamente prestando serviço. Então, chegou, ficou de bate-papo, cafezinho, não sei o quê. Opa, isso aí não conta. Sentou na sua estação de trabalho, por exemplo, quem atua com computador, eu vou dar um exemplo de auxiliar de serviços gerais, que vai fazer uma limpeza. Pegou os EPIs, foi fazer o trabalho, aí que está contando. Então é uma forma também de tentar minimizar isso daí e ir para o efetivo, porque era complicado. O cara chegava na empresa, cafezinho, café da manhã, tal, já botou o dedão lá para contar a hora. Tome, e nada de trabalho. E tome cafezinho, nada de trabalho, tome Instagram, tome não sei o quê. Aí ele sentava para trabalhar, o horário dele era de 8 às 12, aquele horário clássico, 8 às 12, 14 às 18. Ele ia começar a trabalhar 8h40, 8h50. Comeu quase 1 hora do que o empregador também está dispondo para ele. Sim. Né? Nesse sentido aí, a lei melhorou um pouco, mas eu concordo com o Augusto. E já falei aqui, até quando o Felipe estava aqui, que é o dono da First View, ele falou, Mário, a minha métrica é produtividade. Se o cara tá me entregando, tá valendo. Aonde ele faz, aonde os meninos estão aqui, como que eles fazem, não me interessa. E é uma produtividade objetiva, né? Porque existe dentro da área de vocês, que são advogados, operadores do direito, a objetividade é a entrega de determinada peça. Mas existe uma parte da subjetividade que é a qualidade, que ela não consegue ser tão medida de uma forma objetiva, não é isso? Sim, tem pesquisa. Você tem pesquisa, você tem uma série de elementos ali, um texto bem escrito, né? A interpretação da lei, como que você coloca as ideias no papel, como que você vai defender aquele tema, não é algo tão objetivo de ser mensurado. Então existe essa dificuldade também de você mensurar a entrega de uma forma qualitativa muito boa, né? E assim, você está falando de uma coisa que eu vi agora recentemente na internet. Eu fico buscando muito mecanismos de gestão para escritório de advocacia, coisas rápidas, coisas que eu posso fazer de casa e tudo mais, porque está evoluindo bastante. E aí tem um pessoal aí que faz... Já existe um serviço de peças. Então, assim, você paga, eu não pago ainda, eu vou testar, inclusive, a ferramenta. Em todas as áreas do direito existe essa ferramenta que, na verdade, são pessoas. Ela é feita... E, assim... o lugar que eu entrei, que eu já acessei, eu vi lá são pessoas que fazem. Então, aquela pessoa que confeccionou a peça, que é um advogado, aquela peça passa por mais 3 advogados lá. 3 pessoas que vão revisar a peça. Então, eles, como empresa, têm que te entregar a peça pronta, em alta qualidade. Entende? Então, assim, e aí que contaria o que você está falando. Que aí vamos medir a qualidade, porque se a pessoa me entrega no prazo e vem um lixo, que às vezes eu perco mais tempo corrigindo, mais dor de cabeça do que eu tivesse feito. Exatamente. É ruim para a gestão e vai acabar, né? E tem uma outra coisa, você gosta de escrever de um jeito, o Augusto gosta de escrever de outro, eu de outro, o Venturini de outro. Sim. Às vezes ele escreveu bem, mas não é o jeito que te agrada também, ainda tem essa subjetividade, né? Eu vou dar um exemplo aqui no escritório. Aqui a gente costuma discutir todos os casos. Tá sentado ali na ilha, todo mundo. Esse processo aqui, quando é um processo assim, muito mais complexo. Eu tô pensando nessa linha aqui. Mas o que aconteceu? E aí gera esse tipo de debate, igual a gente está tendo aqui. Aí nasce uma boa ideia. Aí beleza, Sim. A gente já sabe como pôr, cada um tem o seu jeito de pôr no papel. Vai sair uma peça, eu tô com essa seguinte tese aqui, o que vocês acham? Aí um critica o outro. Porque essas críticas é que fazem nascer ideias.
Quando você contrata um serviço desse, será que eles estão se criticando para entender? Será que realmente... porque eu acho que o atrito de ideias é que gera soluções. Será que lá estão tendo esse atrito para que te entregue a melhor solução possível ou ele está te dando um enlatado jurídico? Né? E é aquela coisa, né? Isso, vamos dizer, serve, porque isso surgiu, é novo, isso vai pegar. Então, e no final das contas, ele vai te entregar a peça, mas quem vai subscrever, assinar e protocolar, a responsabilidade é sua. Perante a OAB, perante o seu cliente, né? A responsabilidade é sua. Não sei se eu contrataria. Talvez para serviços, para peças não complexas. Juntada Talvez. de procuração. Peças para demandas repetitivas, onde você tem o mesmo caso. De massa. Coisa de massa, né? Agora, lógico, não tem como você dar um case para uma pessoa e pedir para desenvolver, porque a tua linha de raciocínio é outra. Na verdade, o processo, Venturini, envolve a estratégia. Porque, né, numa empresa de advocacia, você não tem só a confecção técnica da peça, você tem a estratégia do processo, jurídica, né? A atuação sua tem que ser estratégica. Então, o advogado, quanto mais experiente, você está pagando, o teu ticket aumenta na medida da tua experiência. Sim. Então, o meu ticket de hoje não é o mesmo de 5 anos atrás, porque eu já tenho uma experiência, uma expertise em determinada área. Já sabe como agir, já sei sabe como os conduzir, já ali, sei né? para onde vai, posso fazer de forma mais célere, porque já peguei o negócio. É aquele, né? Nossa, você me cobrou 3 mil para fazer duas páginas? Ué, mas eu sei exatamente o que colocar em 2 páginas para resolver o teu problema, né? Então, assim, é o valor do seu trabalho, não só o custo. E o advogado, não ele só o é preço. um solucionador de problemas. Ele é a pessoa para resolver problema. Você quer o seu problema resolvido? Ok, então pronto. Nós vamos resolver, mas eu vou resolver do meu jeito. Mas eu fico pensando assim, nessa questão de algumas áreas serem muito subjetivas, foi o que você levantou referente à questão do direito. Eu fico pensando como que vai ser a regulamentação para uma área publicidade e marketing. Olha que difícil. Que aquele cara, ele precisa ter um tempo, muitas vezes, ocioso para ele conseguir criar. Da criatividade. E como que você determina que, olha, você vai ser produtivo das 8 às 18? O ócio criativo. E o cara, de repente, ele não funciona nesse horário. Eu acredito que nesses casos você vai dar um prazo de X dias, semanas, para o cara criar algo e nesse meio tempo ele vai te entregando algumas partes de um produto. Por quê? O contratante ele vai falar, eu quero, sei lá, você faça publicidade para um carro. E aí o cara, no meio do caminho, ele vai te dando alguns briefings de como seria a ideia final. Mas então, o você ponto tem que eu estou colocando seria de como... mensurar, né? Mensurar a parte das horas. Das horas. O ócio criativo. Isso. Pronto. Ele vai trabalhar de casa. Ótimo. Como vai ser a regulamentação capaz de determinar quanto tempo efetivamente ele está em trabalho? Aí que tá. O trabalho dele é naquela jornada, 8 às 12, 14 às 18. E de 8 às 12, 14 às 18, ele tem que ter o ócio criativo. E ele tem que pôr no papel a criatividade dele. Ele vai se vira. Porque senão também acho que fica muito ao Deus dará. Eu já não sei se seria, quer dizer, para o direito trabalhista eu não sei como é que funcionaria, mas eu como empregador talvez eu acordaria com ele em contrato formal, uma entrega tempestiva. Eu adoro quando a pessoa prazo. fala assim, eu colocaria no contrato com ele. Maravilhoso. É maravilhoso. Aí vai lá na Chega a dar um arrepio, né? Nossa, tá lindo o contrato. Não, Mário, eu fiz esse contrato com ele e tal. Aí eu vou falar assim, abre ali o artigo 9º da CLT, que o artigo 9º da CLT vai dizer o seguinte, é nulo qualquer cláusula ou contrato que vise afastar as regulamentações do direito do trabalho, em resumo. Então, assim, seu contrato foi lindo, mas se na prática ele feriu a legislação trabalhista, ele virou um pedaço de papel morto que você vai reciclar. É isso. É para isso que serve o advogado, né? Para dar esse tipo de orientação. Na pandemia eu dei muita orientação nesse sentido. Porque as pessoas começaram a querer... Muita gente virou autônomo e começou a prestar serviço para outras pessoas de uma maneira costumeira, rotineira e tal. E aí quem contratava estava com medo, quem estava sendo contratado queria ter segurança. E aí que nasce um bom contrato de prestação de serviços, onde dê segurança para o contratante e para o contratado. Todo mundo tem direitos e deveres, né? E, assim... Cara, eu sei onde isso vai desaguar na justiça do trabalho. Eu sei, porque
como a Samara falou. São anos. A gente vai rodando. Opa, estamos sendo reabastecidos aqui. Olha só o serviço a Heineken deixou Então, aqui. deixa eu Heineken. dar uma... Vai rodando. Então, é importante a gente ter segurança jurídica em tudo aquilo que a gente pratica, tá? Não tem... a roda não foi inventada agora. Não existe milagre no direito. A gente não estudou. Eu não sei se no doutorado você está aprendendo a fazer milagre. Mas, pelo menos até onde eu cheguei, não tem essa matéria. E não adianta a gente querer ser mais realista que o rei, cara. A realidade temos regras, estão bem postas, são fáceis de interpretar. Às vezes a gente dá uma pisada fora da bola, a gente empresário, eu digo assim, achando que está fazendo bem, como você falou, vou pôr no contrato, não sei o quê. Mas pode ferir uma norma. E as maiores reclamações trabalhistas nascem quem pediu água. Pessoal, Isso aqui essa faz cerveja mal. aqui é impossível de abrir. Sério? Sério, veio, essa tá lacrada. Tá lacrada? Tá lacrada. Se eu abrir, você vai beber, hein? É o que eu tô pretendendo. Vamos fazer, vai fazer um Consegue barulhinho. abrir assim? Ó, Tem olha esse a macete. expertise. Pronto, Olha aí, experiência. olha aí. O nome disso é experiência. Já abre a outra da Olha semana. aí. Agora, Já tá cara. no ritmo. Não, então deixa eu lá. aproveitar essa pausa breve aqui para poder fazer uma pequena homenagem aqui pro nosso amigo. Olha. Nosso amigo Mário aqui. Eu trouxe uma cerveja. Eu acho que espero que você realmente se divirta aqui com esses 3 sabores. Mas isso daqui é muito mais uma homenagem muito mais pela sua fabulosa, fantástica iniciativa de criar esse podcast sensacional. Eu espero que ele alcance aí uma audiência maravilhosa Deus te ouça. do Acre ao Ao sul mundo. do país, ao mundo, né? Que as pessoas se interessem realmente, que eles possam trazer um conceito do direito às vezes um pouco mais menos juridiquês e mais acessível, mas que possam levar também informação e um pouco de humor, um pouco de graça. E isso daqui é apenas para Ô, Venturini. fazer uma pequena deferência assim no seu trabalho e por trazer também pessoas que possam de alguma forma se apresentar, como foi o meu caso, o caso aqui da Samara, do Augusto, de outras pessoas que você já trouxe aqui no seu podcast. Então, queria que Vou abrir aqui, né? essa daí Eu primeiro te agradeço o presente e a consideração e assim, esse projeto aqui realmente é uma vontade de fazer com que as pessoas tenham conhecimento e não sejam mais iludidas, não sejam enganadas. Recebo a graça de que esse podcast alcance cada vez mais pessoas, deixando claro assim, eu não tenho monetizado nada com isso. Eu faço isso aqui porque realmente é um projeto pessoal meu de querer ajudar o próximo. E eu encontrei através do podcast esse veículo, é um veículo para eu fazer isso. Às vezes eu coloco assim, quando um vídeo do podcast, aqui eu vou fazer uma confissão. Quando um vídeo do podcast meu bomba, assim, passa, né, num determinado número de pessoas, eu falo, porque é orgânico, tá? É tudo orgânico. Eu falo, caramba, que coisa boa que eu alcancei tantas pessoas assim, porque hoje eu vejo tanto conteúdo na internet. Vai se tratar, garoto, não sei o que. Botou a dancinha lá, cara, pipocou 100 e tantos mil, 200 Mas mil pior que ele views. sabe que eu demorei pra associar. Eu tô rindo aqui, mas eu não sei o que é isso, tá? Eu tô por fora. É uma dancinha que tem no TikTok lá. Tá Então, bem. assim, eu vou abrir aqui e mostrar pro público. Eita, é pesado, hein, cara? Deixa eu botar no colo aqui. Bota no colo aí. Vou botar no colo porque, caramba, o negócio aqui é pesado. Venturini, eu vou deitar na mesa aqui. Vamos lá, deixa eu ajudar aqui. Vamos lá, fiquei até nervoso. Presente de peso. Olha que mano. presente de Olha que peso. Eu não massa. sei se a câmera consegue pegar aí. Tá pegando? Assim. Pô, bacana. Ó, essa moda vai pegar, hein? Ganhar presente. Olha, ganhar presente aqui. Olha aí. Caramba, eu faço questão de um dia recebê-los Bom, aqui e a são gente tomar cervejas que eu junto aqui. beberia tranquilamente. Uma Eu não Pilsen, entendo uma de muito trigo de cerveja. Eu gosto de cerveja e de uma- trigo. Pois é, uma de trigo, uma Pilsen e uma Belgian Blonde Ale. Essa daqui eu já não sei, mas 7% teor alcoólico aqui.
parece Meu bom. amigo. E essa aqui acho que é medalha de bronze no Campeonato Mundial de Tá Cerveja aqui, gente. e tal. Ó, Vamos lá. ganhei, vou beber. Convidarei vocês a beber comigo Maravilha. aqui. Que coisa boa, cara. Obrigado. Maravilha. Eu gosto assim, eu bebo cerveja, Heineken e tal, dessas mais comuns. Eu não tenho um paladar de cerveja. Eu gosto de um uísque, eu gosto de vinho, né? Mas isso aqui eu tenho um cunhado que é especialista em cerveja, cara. cerveja, Nossa, né? ele manja tudo de cerveja. Eu gosto. Outro dia experimentei uma cerveja que tinha coentro e Da Patagônia. coentro e maracujá, alguma coisa Ah, assim. cara. já vi essas. Já vi. Deliciosa, deliciosa. Aí um amigo meu, lá do Cross também, fala, o Paulinho, não sei se você chegou a conhecê-lo, Conheço, ele conheço. também fazia cervejas. Eu falei, Paulinho, agora... me diga Pô, uma Paulinho é coisa. advogado, faz cerveja. Aí eu perguntei, não, é outro Ah, Paulinho, é é outro outro Paulinho. Paulinho. Ah, tá. Aí eu perguntei, como é que você faz a cerveja com trigo, banana, maracujá? Ele, não, ferve tudo na água. Ferve o maracujá, ferve o trigo, o trigo não, o coentro, a banana, a casca de banana. E sai o sabor, realmente, você sente as notas. Chique, né? Esse podcast aqui tá ficando aprofundado. Né? Sente a nota, o Podcast- retrogosto de quê, hein? Cotidiano legal. O retrogosto é de quê? Falta um cotidiano legal gourmet. É. Vamos trazer o marido da Samara aqui que frita um ovo como Incrível. ninguém. Ele já avançou, ele tá fazendo crepioca. 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 Mais um outro detalhe. Mas a gente tem um restaurateur. Mais um outro detalhe que é engraçado. Essa questão que você comentou parece um negócio bobo, né? De que ao longo da pandemia, a mulher ali no cotidiano ela tem muitas outras coisas a serem feitas. E realmente você tocou no outro ponto. Que você falou assim, cara, em casa não dá pra ficar. Porque realmente aparece coisa sem Demais, parar sem parar. pra fazer. Exatamente. E assim, e nessa hora é engraçado, porque eu, por exemplo, sempre passava a minha vida inteira, sempre passei o dia inteiro fora de casa. Saía de manhã 8, fazia minhas atividades, jogava bola, voltava 11 horas da noite. Então, assim, só quem entende essa realidade é quem tá em casa. Então, aquela De repente você percebeu que tinha uma mulher dormindo do seu lado. Aí quando você fala assim, tipo, cara, o cotidiano do lar, ele é trabalhoso. Muito. Muito E tem que ser trabalhoso. por isso que ele tem que ser valorizado, Exato, tá? exato. Por isso E que o ele tem que outro ser efeito valorizado. colateral da pandemia foi o burnout. Demais, Burnout, demais. apareceu muito burnout porque as pessoas ficaram sobrecarregadas dentro de casa. É o que você falou, as pessoas dormem em casa, né? Elas acordam, aí passam o dia fora e voltam para casa, mas de repente se veem dentro de casa tendo que fazer tudo. Eu não sou médico nem psicólogo, mas falando assim, o que é burnout é uma síndrome, né? Porque tem gente que não sim, é. desculpa, é É uma verdade. síndrome da estafa de Do tanto esgotamento, né? em De tanto, relação- Físico e mental. Físico e mental. de tanto trabalhar. De tanto trabalhar alguma outra atividade Isso. que você executa. É isso aí. Realmente, a maioria dos afastamentos auxílio-doença no INSS na pandemia foi burnout. Pois é. Foi. É Pois é. terrível, cara. Uma outra coisa que veio, não sei se você ia comentar sobre isso, mas vale muito a pena trazer esse ponto, até porque isso envolve aspectos jurídicos, é o endividamento das famílias. Ah, sim. Há pouco tempo atrás, fala aí de finanças. pouco antes da pandemia chegar, nós tínhamos uma casa de 70% a 80% das famílias brasileiras endividadas. Entendendo que endividamento não é necessariamente ruim. O que é o endividamento? Às vezes a pessoa compra um apartamento financiado, ela está endividada. Mas não é necessariamente ruim. Porque se você tem condições, capacidade de pagar, de honrar aí aquela nesse dívida... caso não é só uma dívida, tá alavancando de alguma forma, né? Você pode dizer que você está alavancando o seu patrimônio, mas assim, você está Mas o comprometido enquadramento com dela eu acho que é como endividado. o endividamento. Aham. Ok, as empresas se endividam para crescer, mas não é um endividamento Ruim. prejudicial, que macula a empresa, né? Que seja não. A ideia é que você possa fazer aquilo de uma forma saudável para crescer. Então, mas agora com a pandemia, o advento da pandemia, esse número passou para alarmantes 90% de endividamento. Nossa Senhora. E isso é preocupante, porque esse endividamento não precisa ser muito pesquisar muito ou ir muito a fundo, que é saber que isso aconteceu por ausência, né, do mercado de trabalho, necessariamente, em que pese a equipe econômica do atual governo ter conseguido fazer algumas manobras muito interessantes para reduzir o desemprego, mesmo em época de pandemia e guerra, mas em que pese ter esse aumento da força de trabalho no Brasil,
o endividamento é uma coisa muito séria. O crédito está Porque caro, né? O crédito muito caro. O crédito Dinheiro, tá caro, pegar dinheiro tá emprestado caro. está caro. Veio a inflação, ainda também a equipe econômica conseguiu dar uma melhorada boa aí. O Brasil é um dos poucos países, eu acho que dos 4 países aí do G20 que conseguiram manter a inflação de uma forma controlada, reduzindo impostos. Tem a questão da curva de Laffer, de você reduzir a arrecadação e aumentar, reduzir o imposto e aumentar a arrecadação. Isso é fundamental, isso é importante. Vamos repetir essa curva? Curva de Laffer. Esse conceito é interessante. O conceito de rápido economia. Quanto mais você inflige imposto na população, menos ela produz. Menos ela arrecada, porque de alguma forma aquilo dali vai começar, as pessoas vão começar a sonegar de alguma forma, porque fica estrangulado. E dá pra gente fazer um gancho com o que a gente falou no podcast anterior, que é a questão da redução do ITBI, que você disse que bombou. Ou seja, reduzimos o imposto de transmissão de bens. O mercado E aí aqueceu o mercado, ou seja, o governo não perdeu. O governo não perdeu, porque mais pessoas fizeram essa operação. Exato. Né? E aí, com esse endividamento, isso também tem um efeito perverso, que as pessoas ficam endividadas, entram no cartão de crédito, nas dívidas do cheque especial, e aí ficam com dívidas cada vez mais impagáveis. E veio agora, né, nesse governo, veio também a lei, alterou um pouquinho a lei do superendividamento, né? Agora a pessoa física, por exemplo, o que aconteceu também durante um tempo? Você estava endividado no banco, aí o banco vinha e te dava um pouco mais de crédito. Não, aqui toma um respiro, de repente esse respiro te afogou. E aí com a lei do superendividamento agora, a pessoa física que está nessa situação tem um tratamento diferenciado pelo judiciário, né? Como se fosse uma recuperação judicial da pessoa física. Sim. Né? Então isso foi importante também. Por quê? Quem está tomando crédito, eu não sei se, assim, eu tenho noção da minha capacidade de pagamento e tal, mas o especialista é o banco. E aí, se o banco está te dando crédito, e ele não para, ele não te chama para conversar, entender a situação, para de repente falar, não vou te dar o crédito aqui agora, vamos renegociar alguma coisa, vamos não sei o quê, sabe? Porque realmente acabou estrangulando todo mundo. E hoje eu vejo, porque eu tenho vários amigos de bancos e em diferentes bancos, o banco está cortando crédito de todo mundo, meu amigo. Esses bancos digitais, principalmente, que foram uma febre aí. Hoje, gente que paga em dia cartão, eles estão cortando crédito, diminuindo o limite de cartão e tudo mais. Então, assim, eu não sei se isso é um sinal de alguma coisa, né? Eu não sou do sistema financeiro, mas é algo que me chamou a atenção. Porque, tudo bem, banco tem depósito compulsório. Até 250 mil, né, por aplicação e tal que você faz, ele tem que fazer a reserva lá. A garantia da FGC, que chama. Isso, né? Fundo garantidor de crédito. Isso. Então, assim, se você tem lá até 250 mil, o banco quebrar, você vai receber. Mais do que isso não é garantido. Não é isso? Tanto que a estratégia, se você vai investir em vários CDBs, por exemplo, não colocar todos no mesmo 500 mil em um CDB. Você divide em 2 ou 3 CDBs. Um exemplo, se você for investir em renda fixa, porque aí você tem um fundo garantidor de crédito. Isso. Então, assim, aí eu vejo um banco cortando crédito, me preocupa, né? Mas também, por outro lado, é o que você falou, as famílias estão endividadas. E assim, eu reparo muito, e quem está no serviço público, como eu já atendo muitos servidores públicos, olha, quando eu falei sobre a lei do superendividamento, assim, eu recebi uma enxurrada de clientes com esse, e é o cliente servidor público. Por quê? Porque ele tem facilidade do crédito. Exatamente. Né? Então, assim, só que o que acontece... É uma das classes mais endividadas que tem. É das classes mais endividadas. E isso é muito bom e é muito ruim, né? Isso é muito bom e muito ruim. E aí, esse cliente que está super endividado, que ele mostra o contra-cheque para o advogado vê e se assusta. Porque diz assim, como que pode que uma pessoa esteja com 80%, 90% da renda comprometida? Isso é porque não há, e você que é um estudioso das finanças, no Brasil a gente não tem aquela regulação do poder do banco, sabe, do poder econômico sobre as dívidas das pessoas. Não tem aquela autorregulação, aquele freio, sabe, que, olha, você não pode se superendividar até tal limite. Você pode pegar quantos consignados quiser. Você pode pegar. E as pessoas, e chega ao cúmulo da pessoa estar recebendo 10% do que ganha. Digamos que uma pessoa que recebe aí, eu já vi, né, milhões de contra-cheques, e assim, é aquela mesma analogia.
recebo 1.000, mas só me sobra R$100. Para que você vai usar R$100? Como é que você vai usar R$100 se todo o resto está comprometido? Pega outro empréstimo para tentar Consignado, continuar pra pagar vivendo, aquilo para dali. ir pagando, virar O um que é legal da lei, assim, só para fechar, o que é legal da lei que você está falando? É que, o que a maioria das pessoas querem da lei é que na negociação, eles podem te dar, a justiça pode conceder 6 meses de respiro. Eles suspendem todos esses empréstimos, todos consignados por até 6 meses. 6 meses, fechado. E daí voltam. Mas o que é mais interessante é a revisão desses juros. Então, assim, esse superendividamento, ele ocorre no momento em que os bancos, eles renegociaram cartões, refizeram empréstimos, e colocaram toma taxa em cima de taxa. Muitas taxas que estão assim totalmente tortas, e aí a pessoa consegue ainda revisar. Então, o mais interessante de uma pessoa que precisa rever as suas dívidas e, na verdade, não pagar 90% da sua renda, mas chegar a 30%, que isso é possível também numa negociação judicial, além dele pagar 30%, ele vai conseguir renegociar, revisar os juros bancários, que vamos dizer, para mim, é o grande atrativo da lei, porque isso aí foi de forma, assim, totalmente compulsória, os bancos fizeram a festa, porque as pessoas estavam desempregadas na pandemia, e o desempregado e a pessoa sem ter alimentos, ela se recorre, naquele desespero, recorre ao banco. Agora, Samara, você tinha alguma coisa para falar, né? Tinha. Dessa questão do... Eu acho que realmente a solução do problema é muito mais simples para essa questão. A educação financeira. Não, nem é só a educação. A educação, de fato, seria a melhor solução. Mas, legalmente, já existe um arbítrio do percentual que você pode comprometer da sua renda. Aumentou agora 40% para consignado, né? Isso. Só que o que o banco faz? O banco ele tem uma estratégia. Ele te libera 40% de consignado. E você, quando extrapola... E o cálculo já é errado, porque ele já não é liberado sobre o teu líquido, é sobre o teu bruto. Então, isso daí já é erradíssimo. Já é uma diferença gritante. Mas o banco o banco teria que fazer um cálculo sobre quanto que você recebe Exato, líquido, né? Então exato. ele já pega pelo... Ele vai pelo bruto. É. Aí vem um outro ponto. Se o banco ele extrapolou esse critério dos 30%, anteriormente era 30%, você vai no banco, você solicita um crédito sendo funcionário público, ele vai te dar uma autorização. Essa autorização você vai assinar e é como se fosse não consignado. Porque ele não vem descontado do seu salário, mas ele vem descontado na sua conta corrente. Exato. No dia do crédito do seu salário. Exato. Então o efeito é praticamente o mesmo. Só não desconta na fonte. Só não desconta na fonte. Se eu fizesse... Desculpa. E esse pessoal tem isso mesmo. Aí esse é o grande problema. A norma já está lá, que você só pode comprometer via consignado os 30%. Agora, chegou conta agora é 40%. Você pode comprometer o quanto você quiser. O quanto você quiser. Mas assim... A norma já tem. Vamos tentar valer essa norma? Se o judiciário analisasse de uma forma criteriosa, de falar assim, peraí, você está liberando crédito de forma consignada na conta, no dia do pagamento do salário, isso é consignado, meu amigo. Então, peraí, eu vou liberar esse percentual e vou te aplicar uma multa corretiva pelo ato que você está fazendo. Uma penalidade. E assim, efetivamente, eu tenho certeza que se as penalidades fossem altas, consequentemente, o banco teria um critério maior. Hoje, como para o banco, é indiferente, porque ele vai estar liberando crédito para Faz parte da estratégia da empresa, do banco, a penalidade. Faz parte, ele bota na conta dele. Se a gente pegar essas ações de danos morais que tem em juizado especial, alguma coisa assim, o banco, para ele não quer corrigir aquilo, já contabilizou aquele... Mas esse é o que você falou, se não for uma multa, um negócio que realmente doa... que analise e fale, olha, você não pode liberar acima dos 30% do salário do cara. Então, assim, vamos penalizar? Existem algumas questões no Brasil que a gente precisaria realmente ver com urgência, que é a questão do percentual aplicado sobre juros do cartão de crédito cheque especial. Aos absurdos, 700% já chegou a se aplicar. É o maior spread bancário do mundo, né? 700% de dívida, cara, é algo assim, no ano, é algo surreal. Né? Então é algo que a gente precisaria realmente endereçar. A outra questão, pegando um pouco o paralelo do mercado americano, a quantidade de hipotecas, que lá você não faz empréstimo consignado, você faz rehipoteca a sua casa, né? O seu imóvel. E aí aconteceu o que aconteceu lá em 2008, na crise do subprime, quebrou e vieram vários bancos abaixo. E isso está acontecendo na Europa
com algumas empresas de energia elétrica que, para comprar a energia, honrar seus contratos, acabaram se alavancando na casa de 1,5 trilhão de dólares. Meu Deus. Então a coisa ali vai, uma hora a conta vai chegar e alguns bancos também podem vir a quebrar lá na Europa e termos outros Lehman Brothers por lá. Então tem algumas coisas a gente precisaria endereçar. Só fazendo um adendo, olha que existem regulamentações mundiais, né, de normas bancárias para evitar esse tipo de coisa. Porque se um banco quebra no mundo, o sistema financeiro como um todo sofre em cascata. O governo acaba indo ao socorro, né? Só que a questão lá do subprime lá nos Estados Unidos, pouquíssimas pessoas foram para cadeia. Acho que 1 ou 2 executivos que foram para cadeia, mas a grande maioria saiu de Basileia, não sei o a que. grande maioria saiu livre e, detalhe, com bônus no bolso, bônus de 20 milhões de dólares ali pelo trabalho prestado, enfim. Então, eu acho que a questão dos juros ela deveria ser bem endereçada, a questão dos juros bancários aplicados sobre isso daí. Essa questão que o Augusto trouxe, de você fazer uma única fonte de consignação e não mais a conta corrente e o consignado. O jeitinho, né? O jeitinho. O jeitinho, o jeitinho brasileiro, exato. cara. Cara, porque assim, o que você pretende é justamente manter as pessoas endividadas. E isso é complicadíssimo, porque você estrangula a pessoa num grau que ela não consegue mais viver, não consegue mais respirar. E a outra questão que eu acho que deveria passar por isso, de uma forma talvez até, não sei se compulsória, mas talvez de base na escola, é a educação financeira. Porque só a educação financeira vai fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de dignidade e uma boa relação com o dinheiro, cara. Porque a educação financeira, a relação com o dinheiro, ela é fundamental em qualquer situação da vida. O ser humano ele é composto de várias camadas. Você tem uma camada espiritual, você tem uma camada emocional, uma camada física, do seu espectro físico, e você tem uma camada financeira. Se você fica doente fisicamente, ok, você toma um remédio, você vai lá e se cura. Você está espiritualmente abalado, você faz a sua prece, a sua oração, a sua crença, você se recompõe ali de alguma forma. Emocionalmente também, se brigou com o marido, com a esposa, com os filhos, no trabalho e tal, você consegue de alguma forma ali se retomar. Não vai à terapia, né? Uma terapia, exatamente. Agora, fique endividado. Como seria? Nós que somos empreendedores, que tivemos, ou que tem no restaurante ali e tal, subordinados e tudo mais, vocês invariavelmente, em algum momento, tiveram que liberar um famoso vale. Né? Um famoso vale. E aí as pessoas ficam endividadas e pegam aquele vale. E aí, quando vocês vão ver, elas estão endividadas por algum fator, seja emocional, espiritual, físico, tem que pagar um remédio, etc. Mas quando elas começam a se endividar, aquilo vira uma bola de neve que começa a afetar o físico, o emocional, E o espiritual. E aquilo dali, cara, quando você tem uma educação financeira que você consegue equilibrar essa porção na sua vida, as outras elas vão melhorando numa escala muito melhor. Então, as empresas precisam se atentar para essa educação financeira. E entenda, educação financeira não tem nada a ver com nível de instrução. Não. Porque o funcionalismo público em Brasília, seja no GDF ou na União, é altamente endividado. Na Câmara e no Senado também temos um endividamento altíssimo, em que pese as pessoas lá receberem bem próximo. Essa questão da educação, eu falei aqui em algum episódio, e eu falei que era importante a gente aprender direito e cidadania, porque a gente tem muitas matérias na escola hoje, se a gente analisar, que a gente nunca usou na nossa vida, né? Muita coisa de química, muita coisa de física, que a gente não... É aquele currículo muito antigo. E aí poderia incluir alguma coisa, já que hoje as escolas têm uma carga horária muito maior, talvez, do que quando a gente estudava. Não sei, assim, eu acho que eu talvez seja o mais velho aqui na mesa. E então, assim, eu estudei aquela tradicional, clássico. Por que não colocar introdução ao direito para você começar com um menino de sexta, sétima, oitava série, que agora é sétima série, oitavo ano, não sei o que, né? Você colocar para ele o seguinte, olha, cidadania é isso, a lei máxima de um país é a Constituição, e ela tem umas regras assim. Importante. O direito de ser consumidor, o direito à vida em conjunto, que é o direito civil. E aí, meu irmão até citou aqui, educação financeira.
Tem que ter educação financeira. Qual é o problema de você colocar 2, 3, 4 anos junto com a matemática? A escola da minha filha até acho que tinha durante um ano, ela estudou numa escola tradicional aqui de Brasília que tem isso. Mas era um ano. É pouco. É pouco. Eu acho que tinha que ser junto com a matemática, educação financeira. Você coloca ali, apesar da economia ser uma ciência humana, coloca noções de economia junto com a matemática. Uhum. É importante, cara. Cara, você quer um exemplo bem básico? Você sabe que você consegue pagar um financiamento imobiliário de 30 anos em 5 anos ou menos? Sabe que isso é possível? De uma forma muito simples. Quando você começa a olhar para as parcelas lá do final, Você vai pagando a primeira e a depender do última. modelo que você pega, saque ou price, se você pega, vamos imaginar a saque, que é sistema de amortização constante, que os juros é maior no início e menor no final. É isso? Saque Saque é que vai diminuindo. As parcelas né? vão diminuindo. Isso. As parcelas vão diminuindo. E price Se é você juros pega- sobre juros, né? A A price você é começa pagando constante. muitos juros. Pagando muito Juros e no final ela vai... Não muda, a parcela é constante, né? Isso. Basicamente ela praticamente não muda. Então quando você amortiza lá atrás, você pega um dinheiro, vamos imaginar que sua parcela seja de R$700, Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Se você bota mais 300 ou reais, ou se você consegue colocar mais R$400, algo nesse sentido, você elimina de 2 a 3 parcelas, a depender do valor que você coloca lá do final. E aí você bota um pouquinho mais, você elimina mais 3 parcelas lá do final. E vai fazendo isso todo mês, toda vez que sobrar alguma coisa. E aí vem a pergunta. Vinícius, Tá sobrando? como sobrar? Tá sobrando? Como sobrar? Todo mundo endividado desse Cara, jeito? e a pandemia trouxe uma questão importante. Todo mundo sabe fazer algo diferente que pode Agregar renda. agregar uma renda extra. Seja ela um brigadeiro, um bolo, uma costura, alguma coisa, mas todo mundo consegue fazer algo que pode vender por fora. Um marido de aluguel, alguém que sabe fazer um reparo, etc. E consegue implementar uma renda. E aí, cara, em 5 anos você consegue pagar aquele financiamento daquele imóvel e você se ver livre daquilo. Isso é fundamental, mas as pessoas não sabem disso e ficam presas aqui dali por 30 anos. É impressionante. Vinícius, mas eu queria te perguntar uma coisa. Você que é especialista em finanças, é inteligente fazer um financiamento de imóvel? Financeiramente falando. É porque você está pensando Essa naquela pergunta teoria que a pessoa fala assim, não vou comprar o imóvel porque se eu aplicar ia dar o resultado assim, da aplicação. Não, e assim, a gente conhece diversos investidores, empresários grandes. E assim, até na nossa família tem engenheiros. Todo imóvel, ele começa a dar problema estruturalmente. Em 10 anos, ele começa a ser um imóvel mais velho e apresentar problemas estruturais. Isso Sim. é fato, né? Isso é a Sim. engenharia que fala. Sim. E aí, muitas vezes, é que a pessoa vai começar a ter uma despesa extra nesse Aham. imóvel. Então, poderia ser a chance dela mudar. Sim. E é lógico, eu sei que existem, né, essas teorias aí que fala, não vamos alugar, não vamos comprar, entende? Sim. Mas aí, para você, o que seria? Seria inteligente fazer um financiamento, comprar uma casa? É uma forma inteligente de... A resposta é um grande e sonoro depende. Por que depende? Porque depende do nível Se você de tem renda da isso. família. Vamos lá. Se é uma família de classe média, média baixa, que aquele bem, aquele patrimônio é a única coisa que eles têm de relevante, faz todo sentido você financiar. E Porque muitas você está vezes- dentro daquilo que é seu. E muitas vezes ele não tem o dinheiro à vista para comprar, então Ele ele não está tem o dinheiro à pagando vista, exatamente. parcelado, né? Porque só Exatamente. compensaria, eu acredito, me corrija se eu estiver errado, e até fazendo uma na pergunta dela se eu tenho o dinheiro à vista, talvez em algum momento faça sentido eu alugar para viver da renda, não? Agora, se eu não tenho à vista, eu não tenho esse dinheiro para viver da renda. Então, se eu tenho como ter uma segurança, eu penso na segurança. Não sei Agora, se é isso. pegando uma família isso? que tem uma renda bastante poupuda, né? E que tem uma flexibilidade maior com relação ao dinheiro. Você imobilizar, vamos imaginar aqui R$1 milhão. Você entrou no apartamento, acabou. Você está sentado sobre R$1 milhão. Mas ele vai valorizar com o tempo. Vai valorizar com o tempo, mas ele também vai te dar uma despesa de reforma com o tempo. Tá. Você vai sair dali? Não. Então você está sentado em R$1 milhão. Se você pega esse dinheiro e investe em fundos imobiliários, por exemplo, que hoje, eu estou falando de fundos imobiliários e não numa carteira diversificada de ações,
em BDRs, em fundos imobiliários, em CDBs, enfim, títulos do Tesouro, mas falando só de fundos imobiliários, que são cotas de participação em shoppings, por exemplo, fundos de tijolos ou de papel. Se você pega R$1 milhão, há fundos que pagam mais de 1% ao mês. Quanto que daria R$1 milhão? 1% ao mês sobre R$1 milhão R$10 mil. R$10 mil em Brasília, você aluga um apartamento relativamente bom por R$4, R$5 mil. E ainda te sobram R$5 mil. Condomínio, água e luz, telefone, você já teria que pagar de qualquer forma, sendo seu ou não. Né? Então, você tendo R$5 mil que te sobram desse R$1 milhão, você paga o seu aluguel, desses 10 mil você paga o seu aluguel, você faz todo o resto que você precisa e te sobram ainda R$5 mil para continuar investindo em aportes sobre esses sobre esses investimentos que você já tem. Ou seja, a depender da situação, em 5 anos você economiza um apartamento que você estaria pagando em 30. Então, vai muito do propósito e dos objetivos que você tem em vida, né, para sua família. E aí, resumindo, eu moro de aluguel até hoje. É a melhor resposta que eu já tive. Que fez, na verdade, o paralelo. Porque, de fato, depende do seu modo de vida, do quanto você ganha. Eu também moro de aluguel. Eu moro de aluguel até hoje. Fala, mas você não tem vontade de morar num que é seu? Tem. Mas, por enquanto, estou muito confortável, muito tranquilo, morando de aluguel. Faço tudo que eu preciso fazer e tenho um padrão muito mais confortável com relação a isso, porque eu não estou sentado em cima de um patrimônio imobilizado. Mas e aí, Venturini? E se alguma coisa der errado? Cara, se der errado, vai dar errado para todo mundo. Por exemplo, no mercado imobiliário, vai dar errado para todo mundo. Fala assim, se caiu Tem uma frase que todo mundo adora imputar a frase para o Warren Buffett, né? Eu dominei aqui o podcast. Não, vamos lá, eu tô achando ótimo, meu amigo. Eu tô aprendendo aqui todo também. Todo mundo gosta de imputar uma frase para o Warren Buffett, né? Os blogueiros aí de finanças. Mas dizem que ele falou o seguinte, cara, em tempos de guerra nuclear, compre ações de boas empresas, porque se não tiver a guerra, ações baratas, né? Você vai ganhar um bom dinheiro com essas ações, com essas empresas. Se tiver a guerra nuclear, você não vai precisar do dinheiro, porque a guerra nuclear vai matar todo mundo. Com tudo. Então, assim, depende do propósito que você quer. Então, muita gente formata um patrimônio para depois poder viver disso daí em qualquer lugar do mundo. Então, as pessoas na Europa vivem de aluguel. Né? Vivem de aluguel. Outras pessoas fazem de uma forma também inteligentíssima, comprar imóveis para revendê-los. Como o nosso ilustre amigo aqui, o Augusto, que faz disso daí um modelo de negócio, de comprar e vender imóveis dentro do mercado imobiliário. Inteligentíssimo. Compra, vende, ou compra e aluga, compra e vende, compra. Quanto o dinheiro vai entrando na sua conta e quanto de rentabilidade você vai ganhando. Mas, Vinícius, você concorda que a gente tem uma cultura de que comprar é a questão de segurança, né? Comprar imóvel. A gente vem de uma cultura de comprar imóvel. Mas qual é essa cultura? Né? A cultura da hiperinflação, né? Naquela época que os nossos pais, né? Os nossos pais recebiam o salário do mês e iam correndo lá pro Carrefour, pro Macro, E quer ver quando você vê esse detalhe que parece ser bobo, mas você realmente nota? Entra num imóvel antigo, padrão Lago Sul, Lago Norte e Asa Sul, que são bairros muito tradicionais e antigos. Uhum. É bem normal em imóveis antigos você ver o que? Dispensa. Entra numa casa antiga no Lago, a primeira coisa que você vê na cozinha é uma cozinha gigante. E tem uma dispensa. E uma dispensa que vai ser do tamanho de um quarto. Exato. Vamos armazenar. Mas a cultura era exatamente essa. Espaço para 2 freezers, não sei o que. Exatamente. Porque a carne aumentava muito. A hiperinflação, cara. E isso está batendo na nossa porta Mas agora. eu vejo isso como perfil mesmo. Perfil. Por exemplo, minha irmã, servidora pública, o marido dela, servidor público, assim, nível alto. Eles moram de aluguel. Teriam dinheiro para comprar tranquilamente. Mas ele fala, eu consigo manejar o dinheiro aqui, que o meu salário é garantido, o salário é garantido. Eu vou pagar esse aluguel aqui e vou fazer esse dinheiro render. Ainda vai aposentar integral, né? E ainda tem outro detalhe que eu Se não vier a PEC, né? Se não vier a PEC. Que eu sempre falo do mercado imobiliário, que é muito engraçado. Esse exemplo que você deu, que você colocou agora e que você complementou também. Quando você fala assim, eu tenho R$1 milhão e eu preciso comprar um imóvel, certo? Esse imóvel, em regra, se você for disponibilizar ele para locação, ele vai ter um custo médio, que é exatamente o que você falou, de uns 4 a 5 mil reais de aluguel. Da 0,4%, né? Vai ser isso, uns 4 a 5 mil. Vamos falar que você comprou muito bem. Aí você gerou uma renda de 5 mil.
Então, a pessoa, para morar no imóvel de 1 milhão, ela teria que desembolsar 5 mil reais. Só que, de repente, o perfil do imóvel que lhe atende não é um imóvel de 5 mil. Você quer morar num lugar melhor. Você quer morar, o padrão do apartamento que te atende é um apartamento que o aluguel dele custa de 7 a 8. Só que esse imóvel de 7 a 8, no valor de mercado dele, se você fosse comprá-lo, realmente você, com o valor do seu aluguel, você não conseguiria pagar a parcela. Porque esse imóvel de 7 a 8, se você colocar esse mesmo percentual, ele já é um imóvel de 1 milhão e 600, 1 milhão e 800. Então, assim, pensando no tradicional, que é aquela entrada dos 20% e financiando o resto, um cálculo bobo que o mercado imobiliário faz é 1 para 100. Então, assim, se você financiou um imóvel de 1 milhão, você pagou 200 mil e sobrou 800, a sua parcela vai ser mais ou menos 8 mil reais. Então, realmente, para o cara que quer morar no imóvel de 1 milhão, para ele a melhor opção é alugar. Porque Sem ele dúvida. consegue pagar os 5 mil. Sem dúvida. Mas os 8 mil de parcela ele não Vai consegue. conseguir. Não dá conta. Exatamente. Então, assim, muitas vezes a ideia ela é bem anterior. É só você entender assim, qual o perfil que realmente me atende. E que eu me encaixo, não só que me Isso. atende, que me encaixa. Exato. Porque tudo bem, eu queria ter exatamente, dinheiro para exatamente. aplicar e não sei o que, e tá morando de aluguel, não sei o que, meu amigo. Eu sou da iniciativa privada. Tem mês que eu tenho, tem mês que eu não você tenho. Tem mês que eu tô aqui, ó. Exatamente. Esse é o ponto. Rico. Tem mês que eu tô. Aí você fala assim. Cafezinho ecoado. Montanha-russa. Montanha-russa. Aí você fala, mas por que você não guarda? Não, eu gosto de emoção. Aí tem mês que eu tô assim, ó. Essa parte aqui é o dinheiro, mano. Aí eu falei assim, vou comprar uma casa. Beleza, por quê? É uma forma de ter. Eu tenho alguma coisa. Beleza, porque. E em regra ninguém te tira. É. Se você for pensar. Pronto, exatamente. Esse é o isso é ponto. Isso esse é o responde a ponto pergunta da verdadeiro. Samara, exatamente. Assim, por que comprar uma casa quando uma família é bastante pequena e tem uma renda pequena? Porque, em regra, ninguém te tira. É aquilo que vai te sobrar ao final de tudo, Ó, é a segurança. cuidado. Tocou num ponto importante. Em regra, Em ninguém te tira. Depende. Mas se houver uma você ação de for, despejo, se você for fiador, alguém te se você tira. for fiador de aluguel, Deus é mais. o bem de família não é garantido para fiança de aluguel. Tinha uma discussão que o Supremo pacificou agora, que era bem de família sendo fiança de um imóvel comercial. O STJ entendia que não podia tomar o bem de família se ele garantia a fiança de um imóvel comercial. O STF derrubou isso. Fiador perde a casa em contrato de aluguel. Outra, se sua casa ou seu apartamento, sua sala está em condomínio, dívida de condomínio tira o bem de família. Então, a regra, em regra não toma. Mas Há exceções. cuidado. Há Há exceções, né? Isso é importante Complicado, deixar, isso é complicado. importante deixar claro aí. Antigamente, não mais, empregado doméstico, reclamação trabalhista de empregado doméstico tomava a casa também. Mas quando veio a PEC das domésticas, que igualou ela aos outros empregados com FGTS e tudo, aí falaram, já que agora você está Vamos tirar igual, não faz sentido eu te dar uma proteção maior. Então tiraram isso daí também. Né? É só esse adendo aí que eu acho importante, já que falar, né? Já que a gente falou que não toma. É importante, já que estamos falando da minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida. Exato. Cuidado. Exato. Mas eu sinto falta da educação financeira realmente como um todo. Né? É o que eu sou um grande exemplo, meu amigo. Quando eu tenho dinheiro, eu tô rico. Meu irmão. Isso é uma educação financeira, É uma né? educação Que, na financeira. verdade, eu vim aprender depois de adulta. Eu vim me educar depois que eu li Pai Rico, Pai Pobre. Eu li Pai Rico. Fabuloso, Quando fabuloso. você lê, São dois modelos aquilo é mentais fabuloso, eu tenho que reler, interessantíssimos. economizar de novo, porque você lê, aí você diz assim, meu Deus, tô fazendo tudo errado, Exato. mas agora eu vou fazer tudo certo. Aí você começa até fazendo certo. Aí você diz, meu Deus, aí você fica com aquilo na cabeça e tal, mas aí passa. Aí vem depois Réveillon, vontade de viajar. Carnaval em Salvador. Né? Mas, Mas, existe algumas coisas que a gente pode fazer, por exemplo, são inteligências que as pessoas precisam aprender a colocar no seu dia a dia. No Que cotidiano. No seu cotidiano, legal. No seu cotidiano Olha aí, legal. olha aí, Como, por olha exemplo, milhas. Cara, Sim. milhas é um universo interessantíssimo. Você viajar com milhas e não precisar comprar passagens. Pô, mas como economizar? Como ganhar milhas? Existem inúmeras estratégias para isso. Mas Enfim. aí, Vinícius, e o cashback? Porque assim, as milhas que você está falando aí, elas eram muito interessantes, Vinícius, mas assim, você não viu que elas começaram a ficar desvalorizadas? Assim, a gente viaja muito, mas assim, você viu que o mercado de milhas estava bombando e de repente ele caiu pra caramba? Sim. A gente já não consegue acumular tantas milhas como antes.
E daí agora existe, né, a questão do cashback. Ou você pega milhas ou pega cashback. Cashback tem sido interessante também. Em alguns né? casos, sim. Dependendo do percentual do Do volume cashback, que é você 4%, economiza, né? 5%. Mas em alguns casos, por exemplo, você consegue comprar produtos eletrodomésticos com 10 milhas por real, por exemplo. Então, você vai comprar uma geladeira de, sei lá, 5 mil reais, você vai ganhar 10 vezes mais. Vai ganhar 50 Em qualquer mil situação, gastar no crédito é mais inteligente que gastar no débito, porque, querendo ou não, você tem uma certa vantagem que no débito você não tem. Eu tenho amigos que, por exato. exemplo, Se você 100% tiver essa da despesa condição- dele, tudo, padaria, não sei o Conta que, de luz. Padaria, Crédito. para mim é no crédito. crédito, É crédito. verdade. Porque é verdade. ele separa o dinheiro do salário para É pagar verdade. o cartão, ou seja, ele iria pagar a luz de qualquer forma. Só que ele Sim. está sendo inteligente usando o crédito para ou gerar milhas ou Gerar- cashback, exatamente, alguma vantagem que o exatamente. débito não gera. Né? Exatamente. Eu acho que Isso eu acho mesmo. que é essa a política aí, É né, isso de quem mesmo. usa Sim. isso daí. Eu já usei em alguns momentos. Eu uso crédito para tudo, o cartão de crédito, né? É. Mas eu não faço dívida. Tudo eu pago assim, eu vou parcelar um carro. Não, eu compro à vista. Se eu não tiver uma parcela, eu fico triste. A Tem minha- que ter o boletim. a Tem que minha ter mãe- um boletim a pra eu minha sair mãe- de casa de manhã cedo e falar, senhor, eu tenho que pagar aquele boleto. É minha A inspiração. minha mãe falava, quem não faz dívida não tem as coisas. Mas quem não faz dívida não tem as coisas. Sua mãe fala isso, Lá minha mãe atrás, fala o lá seguinte: faça a dívida que Deus proverá. Porque se você não tiver dívida, não tem porque Deus te mandar dinheiro. Então eu sou dessa política Gente, aí. mas é a frase do Gustavo Lima. Eu não quero saber quanto que custa. Eu quero saber quantas vezes que parcela. Boa. É Aí verdade. veio ele nas lives, né? Alô, meus credores! Mas assim, para quem Exatamente. ganha 500 mil num show, bicho, Aí ele vai parcelar quantos Cara, vezes mas ele esse pode. negócio que você colocou do boletim, eu lembro perfeito, quando eu comprei meu primeiro carro, aí eu comprei um Golzinho. E era um Golzinho 2 portas, eu entrei na Desbrava, comprei. E Saiu o cara feliz me deu da vida. Saí, com muito medo de bater, porque eu não carnezão tinha dinheiro pro pro seguro. o seguro, olha Aí só. eu falava, puta, esse carro é muito furtado, isso aqui vai dar ruim e tal. Aí beleza, ótimo. Fiquei com o carro, aí eu ficava lá, deixava na minha gavetinha do quarto. Carnezinho. Um carnezinho, 60 parcelas. Aí todo dia da você. vida. Cara, arrancar o primeiro é muito triste. É. Que não diminui em nada. Mas quando chega no final, que Não, você. dá uma sensação Faltam só gostosa. 4. Cara, Eu minha- nunca quitei um boleto, sabia? Eu vou lá e troco o carro, faço um boleto novo. Novo, é. Tá Só certo. quito nessa hora. Vocês pegam o carro na entrada, ó, mas tem que quitar o boleto dele aqui antes É. e tal. Aí é que eu vejo quitado. Hoje. Aí tá é uma coisa que os bancos criaram que não tinha. Quem trouxe isso que eu vi primeiro foi a Toyota, parcela balão. Sim. Você compra o carro, dá uma entrada, fica X parcelas e deixa X% do carro, 40%, 50% para o último boleto. residual. O residual. Né? E aí vários bancos agora fazem isso. A Toyota fazia isso porque ela tinha um chamado ciclo Toyota. Era uma forma de te prender na marca, porque ela garantia uma recompra de X% e tal do valor do veículo. Né? Eu tô na Toyota. Eles têm mesmo. Eu tenho. Mas as marcas de luxo já faziam isso. Já, né? Por isso Já. que BMW, Mercedes, os caras já faziam isso tem muito tempo. Mas não existe almoço grátis. Não. Não. existe almoço E Com banco certeza. nunca perde. Nunca perde. Banco Seja, nunca perde. vamos lembrar, toda dívida que você faz no banco, o banco contrata um seguro para aquela dívida. Você pode não ter pagar o seguro para você cobrir aquela dívida, mas o banco segurou ela com uma Quer seguradora ver que que fez com uma resseguradora. Então, assim, você não recebeu, a regra legal, você não pagou o banco, a regra legal é que até 6 meses o banco fica te cobrando. Passou de 6 meses, ele já lança no balanço como provável perda. Perda para devedores duvidosos. E aí depois de um ano, Provisão para a devedores. provisão. Aí depois de um ano, ele entra como prejuízo, o seguro paga, e aí por isso que eles vendem carteira de crédito e tal, porque ele já recebeu. Ele já recebeu. Banco nunca perde. Nesse sentido, não. Né? Exato. O básico aqui para você entender como o banco nunca perde. Quando você empresta seu dinheiro para o banco no CDB, ele te paga lá, se muito, mas muito, 100% do CDI. Algumas corretoras pagam um pouco mais, 110%, 115%, 120% do CDI quando uma promoção muito interessante. O CDI é o crédito de certificado de depósito interbancário, que é um spread que os bancos têm que fazer no final do dia. Um banco empresta dinheiro para o outro para poder manter a sua carteira de empréstimos e de recebíveis ali em ordem, né? E aí o CDI vem e todo dia, no final do dia, ele é calculado com base nesses empréstimos. E aí o banco fala, olha, eu te pago 100% do CDI. Tá bom, ok. Então eu deixo meu dinheiro lá no CDB.
Mas o banco vai e pega para uma carteira, por exemplo, de uma pessoa que vai trabalhar com o mercado de imóveis, fala, preciso de dinheiro para comprar um imóvel no leilão, por exemplo. E aí vai lá no banco e fala assim, banco, você me empresta? Te empresto. Uma taxa ótima, de 2,50%, 2,5% ao mês. Assim, o banco nunca vai perder. 2,5% já é uma facada no fígado, né? É um negócio assim. Cheque especial 13%, 14% ao mês. Absurdo, é um negócio fora do comum. Cartão então, 18. qual que é a orientação primordial? O acesso ao crédito te permite ter coisas que você não tem dinheiro para pagar hoje. Então, e as pessoas querem ter o hoje, né? O agora. É um iPhone parcelado em 12 vezes de, sei lá, R$700. Mas a pessoa vai comprar o iPhone que ela quer. Mas se você pega esses R$700 e investe para comprar o iPhone daqui a 12 meses, você consegue comprar o seu iPhone à vista e ainda vai sobrar dinheiro para você. Sim. Então, o imediatismo faz com que as pessoas acabem consumindo mais do que elas podem. Eu tenho um tio que é consultor financeiro também. E aí ele fala o seguinte, que a gente entrou numa discussão daquela, é melhor comprar o carro ou alugar o carro, fazer assinatura do carro, também, né? sim. Que entrou muito em voga. Aí ele fala, é melhor alugar. E eu te provo matematicamente e tal. Aí ele virou, só tem um fator que detona todos os outros, que é o fator satisfação pessoal. Sim. Você quer ter uma Mercedes, uma BMW? É uma satisfação pessoal sua? Compra, não tem o que fazer. Eu posso te mostrar todos os números da humanidade aqui que você vai querer se dar esse presente ou acha que, né, por achar que merece porque trabalha demais e tal. Agora, se não for o fator satisfação pessoal, ele já provou numericamente que o aluguel, a assinatura do carro é mais vantajosa pelo deságio que você tem no seu carro, pelo imposto, IPVA, manutenção, seguro. Né? Que logicamente está tudo embutido na assinatura. Mas acaba saindo mais barato. Mas quer ver uma coisa engraçada que você estava falando de crédito? Tem um detalhe, a legislação é muito importante nessa hora. E, exemplo, nosso país ele é muito ruim na questão desse procedimento que o americano utiliza da hipoteca do imóvel. Porque a lei que regulamenta a hipoteca, ela é diferente da lei que regula a alienação fiduciária, que é a lei na qual grande parte do nosso crédito bancário, quando você financia, vem. Então, assim, quando você hoje, se eu for num banco com um imóvel lá, teu imóvel próprio quitado, quero dar ele em garantia. A taxa de juros aplicada pelo banco, ela vai ser muito maior nessa hipoteca do que eu recorrer a um financiamento, simular uma venda desse imóvel para minha esposa, para conseguir o crédito no banco numa taxa de juros menor. Só que se você for ver, a garantia do banco, no final das contas, é praticamente a mesma. O porquê que ele cobra mais caro naquele crédito da hipoteca? É porque o procedimento para ele, numa eventual inadimplência, é um procedimento mais moroso mesmo. Então, consequentemente, ele tem que cobrar mais caro. Porque para ele conseguir resolver uma inadimplência, o custo para o banco é maior. Então, assim, muitas vezes, não estou querendo defender o banco, não. Mas eu estou querendo colocar aqui. Porque que é a regra do jogo, né? É isso. Se efetivamente tivesse uma lei melhor, uma regulamentação melhor, provavelmente esse crédito seria mais barato. Se não, seria igual. E para mim, como empreendedor, seria ótimo. Eu ir no banco e falar assim, eu preciso do crédito hoje. Aqui você vai dar em garantia do imóvel. Ótimo, vai dar um imóvel, vou te liberar no mesmo crédito que é do financiamento habitacional. Para mim ia ser ótimo. Mas hoje não é. Então, por isso que você não vê ninguém hipotecando imóvel. Quando o cara hipoteca é porque ele já está com a corda no pescoço. Já está no limite, né? Já está no limite, ele precisa do crédito para ontem. Exatamente. Gente, eu recebi aqui o sinal do nosso timer keep aqui. Você vê que a gente começou, teve uma proposta no podcast anterior e a gente rodou, né? Falamos de muita coisa. Mais uma vez, eu queria agradecer. O tempo passou voando. Eu queria aumentar o tempo desse podcast, viu, gente? Vamos lá, gente. Vamos dar like, vamos compartilhar, porque daí pode ser, né, que a gente arrume assim um patrocínio aí pro podcast para ele virar semanal. Já pensou? Começa semanal, daqui a pouco diário, igual tem o Flow. Oh, meu Deus, a gente se espelha nos bons, né? Sim. É isso então, aí. Mire os bons. Gente, eu sou gratidão aqui a todos vocês, todos, de coração. Toda vez que senta alguém aqui nessa mesa, levar esse conhecimento de uma forma tão leve, para mim é muito leve estar sentado aqui, batendo esse papo, né? Um bate-papo. E eu espero que as pessoas possam realmente extrair conhecimento de tudo que a gente conversou aqui. Venturini, obrigado pela lembrança, obrigado pelas tuas palavras, né? Por tudo que você me desejou aí.
eu recebo mais uma vez, de coração aberto. Espero te convidar aqui outras vezes, continuar tocando esse projeto aí. Samara, parceria já nasceu, tá aqui, o espaço é seu, fique à vontade para fazer uso mesmo. Espero que, falou em parceria, né? Parceria, estamos aqui. Já, alguma coisa vai nascer jurídica desse negócio. Augusto, espero te ver tomando um café ali, poder sentar com você e a gente conversar um pouco mais fora do ambiente das câmeras e tal. E, meu amigo, o mundo dá voltas, a gente não sabe o que pode acontecer. Contem sempre comigo para o que precisarem e foi um prazer estar com vocês. Maravilha. Aqui. Obrigado demais. Agradeço a oportunidade. Mais uma vez poder trazer um pouco sobre esse assunto tão importante, delicado, mas ao mesmo tempo de interesse para várias pessoas e compartilhar com vocês e receber essas informações tão importantes também, pessoas tão interessadas e competentes nas suas áreas de atuação. Fabuloso. Obrigado demais por esse espaço. Obrigado. Samara? Também quero agradecer aqui, Mário, conhecer o Vinícius e aí estar com meu amigo Augusto. Então, assim, é um prazer, porque, na verdade, eu mais aprendi do que eu pude passar alguma coisa aqui. Eu mais aprendo com vocês. Então, assim, foi gratificante estar aqui. Com certeza, nasce uma parceria aqui com o meu amigo Mário. Obrigado. Que é uma pessoa excelente, que é uma pessoa muito acessível. E é tão legal isso, porque eu venho de longe. Não precisa dizer que vem de tão... Porque vem de muito longe. Mas ela tem um terreno para vender lá, hein? Olha, Você é made in Acre. Eu sou made in Acre, já fico mexendo pra galera do Made in Acre. Mas, de fato, assim, eu venho de muito longe, mas Brasília me recebe muito bem. Isso aqui só concretiza ainda mais como que é bom estar em Brasília. Que as pessoas que não conhecem, elas têm uma impressão errada. Sim. Então, assim, viver em Brasília, estar com vocês que são daqui ou que estão aqui há mais tempo, acaba mostrando de fato o que é Brasília. Só conhece Brasília quem mora aqui, quem começa a interagir e conhecer pessoas. Isso aí. Então, aqui, assim, é um prazer para mim conhecer pessoas. Eu gosto de gente, gosto de estar aqui e, assim, se deixar, eu fico aqui falando horas a fio. E foi um prazer. Foi muito gratificante. Obrigada para todos vocês. Pessoal, queria agradecer demais. Primeiro convite, claro. Que isso. E, cara, nada melhor que resenha boa, né? É isso aí. Falou tudo. Resenha regada boa. com água de cevada. Resenha ótima. Obrigadão, Augusto. Queria deixar aqui o agradecimento também a toda a equipe da produção da First View aqui, né? Que os caras arrebentam. Quem tiver interesse em fazer um podcast, eu recomendo demais todo o time da First View, né? Eles prepararam tudo aqui com o maior carinho sempre. Então é isso. Fica aí o recado, deixa seu like, compartilha e até o próximo episódio de Cotidiano Legal. Vê